Olá, olá, coders do canal, estamos aqui para o 6º episódio do curso de Programação Orientada a Objetos com a linguagem Java. Nesse episódio nós vamos ver como fazer para declarar e atribuir variáveis em Java. Não deixe de ver este episódio logo após a vinheta do canal. Olá pessoal, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, clique para você receber as notificações dos vídeos que a gente vai postando. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como declarar e atribuir variáveis na linguagem Java. Declarar variáveis e utilizar variáveis é uma das coisas mais comuns na programação, porque sempre que você vai fazer um programa, você vai precisar de variáveis para você poder manipular os dados, seja ele para fazer uma expressão, seja ele para fazer um cálculo. Então, manipular variáveis é sempre importante. Então, vamos ver como fazer isso na linguagem Java, né? Em Java, é um pouco diferente de algumas outras linguagens, onde você tem uma parte de declaração de variáveis muito bem definida. No Java não, você pode declarar em qualquer lugar do programa, seja ele no começo, no meio, no fim. Então, isso dá uma flexibilidade para que você possa usar as variáveis naquele ponto que você precisa e não ter aquela declaração única em um lugar específico. Isso acaba sendo muito ruim. Então Java introduziu isso e, na verdade, várias outras linguagens acabaram seguindo essa mesma linha, né? Para criar uma variável em Java, né, como qualquer outra linguagem, você precisa, qualquer outra não, né, mas a grande maioria, você precisa especificar qual é o tipo da variável, né? Então, linguagens tipadas, você precisa fazer isso. Então você precisa definir qual é o tipo daquela variável e dar um nome para ela, ou seja, um identificador. No episódio anterior, nós falamos sobre isso, né? Como você utilizar identificadores para nomes de variáveis, para nomes de procedimentos, até para nomes de classes, né? Normalmente você começa com uma letra, ou com um underscore, ou com um cifrão, e logo depois você pode ter um conjunto de caracteres. Lembrando que são case sensitives, ou seja, se você declara uma variável, por exemplo, chamada nome, tudo minúsculo, você pode declarar uma outra variável chamada nome com a primeira maiúscula ou toda maiúscula, que serão duas variáveis diferentes. Então a gente tem que se acostumar com essa forma de trabalho do Java. Também tem muitas outras linguagens que trabalham dessa forma. Nesse slide eu tenho um exemplo de declaração de variáveis. Então note que eu tenho 4 variáveis sendo criadas. Eu especifico qual é o tipo, vou mostrar aqui, qual é o tipo e como é o nome da variável. Em Java existe um conjunto de práticas que dizem o seguinte: olha, se você vai declarar uma variável em Java, declare tudo minúsculo. Então a gente acaba seguindo um pouco isso, né? Quando você tem variáveis que têm nomes compostos, por exemplo, idade do aluno, então você acaba usando aí o D maiúsculo ou usando o underline para poder ter uma variável com um pouco mais de significado, né? Variáveis é sempre importante que você nomeie muito bem para que você não se confunda, né? Você pode, por exemplo, colocar variáveis A, B, C, D. Às vezes a gente acaba até usando para, digamos, resolver os nossos exemplos na hora que a gente está aprendendo. Mas na hora que você for desenvolver de forma profissional, você tem que colocar nomes de variáveis que tenham algum significado. Então nós temos aqui, né, uma variável do tipo inteiro, uma variável do tipo char, uma variável do tipo string e uma variável do tipo boolean, sendo declaradas. Eu posso inclusive declarar mais de uma variável, é só você colocar uma vírgula logo após esse. Então imagine que a gente tivesse aqui idade e peso, por exemplo, onde peso fosse inteiro. Então colocaria uma vírgula aqui e logo depois a outra variável. Então eu consigo fazer essas duas formas. Para fazer a atribuição a variáveis, nós utilizamos o símbolo de igualdade. Então igualdade no Java não quer dizer que é um operador de igual. Ele é uma atribuição. Então você vai atribuir o valor que está do lado direito ao valor que está do lado esquerdo. Normalmente, ao valor não, a variável que está do lado esquerdo. O lado direito pode até ser uma expressão, mas nesse caso específico a gente só está colocando valores fixos, né? Então, na idade eu estou colocando 20. Então aqui o que você tem que
ler, né, a forma de interpretar essa linguagem é: idade recebe 20, sexo recebe F, nome recebe Monique, idoso recebe falso. É assim que você tem que pensar e não igual. Ou seja, idade igual a 20. Não, idade recebe 20. É assim que a gente precisa pensar para não se confundir com o operador de igual, que é igual. A gente vai ver isso. Bom, então aqui eu tenho essa definição de variáveis, e nesse último slide o que eu queria mostrar era que a variável salário, especificamente criada aqui dentro desse bloco, ela só é visível dentro do bloco que foi criada. Então, se eu crio uma variável dentro de um bloco, ela só vale lá dentro. Fora, eu não consigo enxergar. Mas eu posso ter blocos mais internos, e variáveis que tenham sido criadas nos blocos mais externos conseguem ser vistas nos blocos mais internos. Pegando esse exemplo, idade, por exemplo, ela foi criada nesse bloco aqui, ó, que é do método main, e dentro desse método main eu tenho esse outro bloco que é interno, então eu consigo enxergar a idade aqui dentro desse bloco, mas salário não consigo enxergar aqui fora. Outro bloco que a gente está vendo é esse aqui, ó, da classe. Então, essas variáveis que foram criadas dentro desse bloco não são vistas aqui dentro desse outro bloco da classe. Então, isso permite onde a gente defina o escopo de uma variável. Então, a gente às vezes precisa ter um pouco de cuidado nesse sentido. É claro que o próprio compilador Java nos ajuda. Na hora que você está escrevendo, né, na interface, você vai ver, né, na IDE você vai ver que ele vai dizer: olha, eu não consigo enxergar essa variável. Então, por exemplo, se eu quisesse usar logo aqui, né, logo após esse while, a variável salário, ele ia mostrar que tinha erro, dizendo: olha, eu não consigo enxergar salário, porque de fato ela está dentro do bloco mais interno. Bom, é isso, né? Então temos a declaração de variáveis e a atribuição, que são dois pontos extremamente importantes agora dentro dessa primeira temporada, e a gente vai utilizar aí até o último episódio do curso, né? Não é nem dessa temporada, porque declaração de variáveis e atribuição de variáveis é uma operação muito comum dentro de programas, não só de Java, mas como qualquer outra linguagem. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like no nosso vídeo. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, é só você deixar aí um comentário que eu respondo assim que puder. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço e até a próxima.